Shalom, shalom, amados. Mais um dia, sexta aula da nossa escola de intercessão profética. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor para que a presença dele seja sentida, seja o diferencial, o marco aí naquilo que verdadeiramente precisamos ser mudados por dentro, para que haja uma renovação da nossa mente e a transformação, que é a metanoia, né, que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas, se estabeleça, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para esses dias, amém? Em nome de Jesus, papai, nós te louvamos, te agradecemos Sim, por essa misericórdia, essa graça, esse poder, esse amor, Senhor, que tu tens por nós. glória a Obrigada porque tu Deus. és um missionário incansável. Tu não desistes de nós, ó Rei da Glória. Glória a E Deus. estamos aqui, ó Deus, para aprender de ti, para sairmos cada vez mais, ó Rei da Glória, das trevas, as Sim, quais, ó Pai querido, às vezes ainda estão dentro de nós. Davi dizia: lance luz, por favor, Senhor, sobre as minhas trevas. sim. Então, papai, nós queremos que seja dessa maneira. Onde houver treva em nós, ó Pai querido, nós queremos que a tua luz chegue sem detença, que o sol da justiça, que traz além do calor, que arranca a frieza, Pai, traga também a luz que ilumina. Como diz a tua palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Sim, Senhor. E Jesus. assim seja, papai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje do que é intercessão. E a semana passada nós falamos a respeito daquilo que Jesus deixou para nós como filhos. Ele deixou marcas para nós, ele deixou legado, herança para nós. E o legado que ele deixou, amados, para que nós possamos executar na terra, isso é para todos os filhos, amém? Do Senhor. Ele deixa para nós um legado de profetas, um legado de sacerdócio e um legado de reis. Então, nós precisamos executar isso. E a intercessão, amados, a base da intercessão é exatamente esse tripé de legado que Jesus deixou para nós. Então, nós queremos, amados, em nome de Jesus, passar para cada uma de nossas vidas o que seria essa manifestação da intercessão. O que é uma intercessão, amados? A intercessão é colocar em funcionamento as funções de profeta, sacerdócio e rei. Como assim? Amados, primeira coisa, nós já falamos um pouquinho de cada uma dessas funções, mas vamos trazer à memória. O sacerdote, ele se manifesta diante de Deus e depois diante dos homens, não é? Então, o sacerdote, o profeta, ele busca, shalom, aquele, o profeta, ele busca ver o que Deus está fazendo, assim como Jesus fazia. Ele fala, eu faço aquilo que o Pai faz. Então, nós queremos, como profetas, aprender a ver o que Deus está fazendo. E para isso precisaremos de um conjuntinho de 3 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses dons espirituais, amados, estão listados ali em 1 Coríntios, capítulo 12, onde Deus vai falar da capacitação do Espírito Santo para nós, como aqueles que precisam ministrar a presença do Senhor. Ele nos traz uma palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Uma palavra de conhecimento é um dom de revelação, onde o Senhor traz para as nossas vidas algo sobrenatural do conhecimento dele. Aí, depois que nós conhecemos uma circunstância, uma situação, nós precisamos aplicar a sabedoria de Deus. Como aplicamos essa sabedoria? Buscando de Deus, Senhor, como eu resolvo esse problema que o Senhor me mostrou sobrenaturalmente. O profeta, ele precisa ter essa habilidade. Jesus, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ele sabia que ela não tinha, que ela tinha tido 6 maridos, e aquele que estava com ela naquele momento, o sexto, não era o seu marido. Como ele ficou sabendo disso? Ele sabia disso porque havia uma revelação do Espírito Santo de Deus que estava nele a respeito da vida daquela mulher. Era um conhecimento sobrenatural. Agora, o que iria adiantar esse conhecimento sobrenatural se ele não tivesse algo para poder trazer de solução àquele vazio que havia no coração daquela mulher? Aí Jesus manifesta a palavra de sabedoria. Ele veio e traz algo a respeito do como seria o preencher do coração dessa mulher. Jesus falou: olha, do meu interior sairá, do teu interior, se você crer em mim, sairão rios de água viva. Ele precisava de uma palavra revelada que atraísse o coração daquela mulher. E ele trouxe a sabedoria para resolver aquela circunstância sobrenatural que o Senhor deu a ele por conhecimento. E também Jesus, ele precisava discernir espíritos.
Bom dia, irmã Silvia. Deus te abençoe, pastora Silvia, em nome de Jesus. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, amados, dessas capacitações. Então, a palavra de conhecimento, de sabedoria e discernimento do Espírito, ela é inerente ao profeta. Nós precisamos desse tipo de visão. Precisamos conhecer sobrenaturalmente, resolver sobrenaturalmente e discernir o que está por trás de cada situação. Amém? Aí depois nós temos o sacerdote. Amados, hoje o Senhor me fez lembrar o que é um sacerdote. Se você pegar o livro de Êxodo, capítulo 29, Êxodo 39, Levítico 8, você vai ver ali, amados, a característica do sacerdote. Há um tempo para ele ficar na presença de Deus, para aquela unção fazer verdadeiramente o efeito na vida dele. Ele, quando é ungido, amados, a sacerdote, primeiro vem o sangue na orelha direita, no polegar direito, no polegar do pé direito. Tudo isso tem uma simbologia profética para o sacerdote. O sacerdote não é alguém, amados, que faz aquilo que ele pensa. O sacerdote, ele se apresenta diante de Deus primeiro com as mãos levantadas diante de Deus, buscando de Deus e oferecendo algo a Deus. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O sacerdote é aquele que primeiro levanta a Deus o sacrifício da tarde, o Cristo vivo, e depois que esse sacrifício nos justifica diante de Deus e diante de todos aqueles elementos que há no tabernáculo, onde Jesus Cristo ele foi e santificou tudo aquilo através do rasgar do corpo da sua carne, já nos levou diretamente na presença de Deus. Então, nós entramos com o sacrifício de Cristo vivo, das 3 da tarde, como a gente fala, nós entramos ali na presença de Deus e o sacerdócio nós podemos executar o sacerdócio. Só que observe que o sacerdote, depois dele tomar aquilo que seria da parte de Deus, levantando, ele coloca suas mãos sempre para cima, ele vai liberando o sangue de Jesus sobre todos aqueles elementos, e depois, com as suas mãos levantadas, ele recebe de Deus. A palavra de Deus diz que do meio das asas daqueles 2 querubins que haviam na presença do Pai, o que acontece? A voz do Senhor se estabelece ali. O sacerdote, ouvindo a voz do Senhor, ele sai agora, não com as mãos assim, mas ele sai com as mãos assim, para abençoar, assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a bênção da paz. Você entende o que é um sacerdócio? O sacerdote se apresenta diante de Deus, apresenta o sangue de Jesus, recebe algo da parte de Deus e depois vai traz essa unção sobre o povo. E é isso que a intercessão faz. A intercessão vê, a intercessão recebe, a intercessão ministra ao povo. Agora, amados, tem a outra função que é de rei. Mas eu quero falar um minutinho antes a respeito de Números, capítulo 18, versículo 1. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Olha o que ele está falando. O sacerdote, ele é responsável pelo santuário e ele é responsável pelo seu próprio sacerdócio. O que eu quero falar com isso, querido e querida, é a respeito de algo. O que o Senhor possa ter dado para você e para mim que nós deixamos pelo meio do caminho. Nós temos um testemunho a respeito de 3 vezes termos sido arrancados da obra do Senhor, de alguma maneira, por nossa própria culpa, por pessoas que nos excluíram, por pecados da igreja, fomos paralisados na nossa obra. Então, o que eu quero trazer para cada um de nós, onde fomos paralisados da obra do Senhor e nós não demos continuidade? Faça esse check-up hoje e peça limpeza ao Senhor. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus diz que o sacerdócio é responsável por aquele lugar no qual ela recebeu algo da parte de Deus para executar. Às vezes você recebeu das mãos do seu líder um trabalho, recebeu das mãos do seu líder uma intercessão para fazer, um varrer a igreja, um ficar na porta, um acender e apagar a luz, qualquer coisa que você recebeu da parte de Deus. E de repente houve uma circunstância ali e a gente dá de ombros e fala, isso aí não é mais para mim, e ó, vamos embora. Amados, quando nós vamos retomar o nosso ministério, nós estamos já há algum tempo limpando a nossa vida para podermos retomar o ministério. O apóstolo Éder falou, olha, vocês vão precisar limpar o sacerdócio de vocês. E o Senhor veio de encontro e trouxe essa palavra e nós conseguimos entender, amados, que o sacerdócio é uma coisa muito séria. Seja qualquer tipo de função que você esteja exercendo na presença de Deus e Deus te deu, tenha cuidado. Aí, amados, nós vamos pedindo perdão para cada uma das pessoas que nós deixamos para trás.
Isso é muito sério, amados. Dentro dessas igrejas, as quais nós passamos, e de alguma maneira, Delma, seja bem-vinda, querida, Shalom. Dentro de lugares que nós passamos, houveram gerações que se perderam, gerações inteiras. Amados, tinha meninas que estavam na nossa coreografia, meninos que estavam na nossa coreografia, numa igreja na qual nós servíamos, meninos que já estavam ali na fase de receber aquela palavra, aquela semente do Senhor e já queriam estar ali no reino de Deus, e a igreja que nós estávamos nos excluiu. E sabe o que aconteceu? Muitos se transformaram em assassinos, em homossexuais, muitas meninas se perderam, casaram com traficantes, ficaram grávidas antes do casamento, se ajuntaram, se perderam totalmente. E às vezes nós falamos, Deus levantou outra pessoa para fazer essa obra. Sim, porque Deus, ele não depende de nós. Ele usa as nossas vidas, mas ele não depende de nós. Mas eu quero dizer, amado, que o sangue dessas pessoas do Senhor vai requerer das mãos que nos excluíram. Vai requerer que, por exemplo, o último ministério, nós que fechamos, por nossa livre vontade. Nós não conseguimos levar adiante o peso daquele ministério. Para os irmãos terem uma ideia, nosso ministério chamava Morra, Vem Viver. E eu e meu esposo não estávamos mortos. E aí nós queríamos ministrar a morte para as pessoas, não tinha como. Nós estávamos debaixo de algo tão terrível, um cativeiro tão terrível, que o nosso ministério simplesmente fechou. E essas almas, amados, para onde foram? Nós daríamos conta dessas almas. Aí, o que nós fizemos? Tivemos que entrar na presença de Deus, falando, Senhor, o fulano, nós não sabemos como está, o Beltrano, esse. Eles passaram por situações, papai, debaixo da nossa responsabilidade. E nós, por irresponsabilidade nossa, entregamos essas pessoas ao aborto. Nós entregamos essas pessoas a Moloque. Os irmãos estão entendendo, amados? Às vezes nós achamos que, eu vou sair porque o pastor não gosta de mim, está me perseguindo. Eu vou deixar porque, sabe o que é? É que nós estamos deixando aquilo que Deus nos deu para fazermos pelo meio. Então, hoje é dia, querido, querida, de nós estarmos nos arrependendo por aquilo que deixamos no meio do caminho. Seja algo, mas era só varrer a igreja. Você deixou sem perguntar para Deus se era para deixar. Então, por favor, volte e se arrependa. Porque às vezes alguém estava te observando o jeito que você varria. Varria com amor, varria com zelo, vinha todo dia antes, gastava um tempo ali. E mais do que qualquer outra pessoa, o Senhor estava te observando. E nós vamos deixando para trás, porque, me doeu, te doeu. A cura, a bálsamo em Gileade. Amados, é terrível. Sabe por quê? Porque depois vem a dor daquilo que nós fizemos. Vem, como meu esposo falou esses dias, vem uma vergonha, um entendimento do que fizemos, da nossa irresponsabilidade. Então, amado, sacerdote aqui, Deus está falando para Arão. Olha, Arão, você é responsável pelo pecado do templo. Eu e meu esposo éramos responsáveis pelos pecados daquela pessoa, do templo que nós havíamos erguido para Deus. E aquelas pessoas seriam blindadas pelo nosso sacerdócio. Mas nós falamos, não, tudo bem, vamos sair, não aguentamos, não suportamos, não morremos ainda. O nosso ego estava vivo. E aí nós paramos. E olha o peso da consequência. Quando Deus nos abre os olhos e fala, não é simples assim. E, amados, nós precisamos entender que a independência de Deus é uma fábrica de pecados. Aquele apóstolo Hudson Medeiros falou isso faz muito tempo. Faz mais de 20 anos que ele falou isso. A independência de Deus é uma fábrica de pecados. Então, tenha cuidado. Tenha muito cuidado com aquilo que Deus coloca na sua mão. Não seja negligente, não faça relaxadamente, não leve a obra que o Senhor entregou para você de maneira que você possa sair dela como se ela não tivesse dono. Tem dono a obra do Senhor. Ei, que o espírito de temor venha sobre o teu coração, o meu coração, e nós deixemos de levar a obra do Senhor levianamente, como se fosse obra nossa, em nome de Jesus. Amém? Aí depois vem a parte do rei. A parte do rei ela é tremenda. Por quê? A palavra que Deus me deu para ilustrar a palavra do rei é que nós vamos ser reis, diante dos reis, diante dos homens e diante das forças das trevas. Observe que o sacerdócio e o profeta, normalmente, eles vão ministrando diante do Senhor e diante dos homens. O sacerdote diante do Senhor e diante dos homens. Só que o rei, ele vai estabelecer governo. Aí sim, ele vai se levantar contra o adversário. Agora, se eu não tiver visto e se eu não tiver feito o sacrifício da tarde em aroma suave diante de Deus, como vou governar? Como vou reinar? Como vou executar juízo sobre obras que Deus não me deu autoridade? Falta algo. Então, amado, nós precisamos entender que a intercessão, ela tem um tripé. São esses três aqui que nós falamos.
Não dá para nós irmos nos colocar, depois nós vamos falar a respeito de como funciona uma intercessão, o que é uma intercessão. Você vai ver que não vai dar para nós nos colocarmos entre o adversário e as pessoas se não tivermos um comando firme da parte de Deus, se não virmos o que está por trás daquela situação. Por isso eu falei dos dons de revelação, que é necessário que esteja sobre as nossas vidas. Claro, temos que fazer o desligamento dos dons malignos, temos que nos limpar diante de Deus, temos que estar com o nosso coração em ordem, sim, mas nós necessitamos dos dons sobrenaturais do Senhor para fazermos uma intercessão de efeito. E às vezes, como libertadores, vamos ver, não sei, às vezes alguém já leu algum livro que fala a respeito daqueles que vão até naqueles lugares onde a pessoa está cativa e depois arranca as pessoas daquele lugar. Às vezes as pessoas estão, sim, em lugares de medo, em lugares de pânico. Aí a gente, por identificação, vai até aquele lugar e arranca a pessoa. E falamos, saia daí, vamos juntos. E trazemos, às vezes, aquelas pessoas. Vemos o Senhor Jesus pegando aquelas pessoas dos braços e trazendo daquele lugar. Agora, como vamos fazer isso se não tivermos os dons expandidos dentro de nós? Se não estivermos vendo o que Jesus está fazendo? A intercessão, a libertação ficará falha, ficará manca. Amém? E temos aqui um rei amado Salomão. Na juventude dele, quando Davi estava para morrer, Davi falou para ele, olha, seja corajoso e seja homem. E aqui nós não estamos falando de homem ou mulher, estamos falando no sentido de sobriedade, de seriedade. Davi falou para ele, seja sóbrio, seja forte, seja corajoso. E aí ele falou para ele, olha, tem duas pessoas aí que você precisa tomar muito cuidado. Barzilai, fique tranquilo com ele é gente boa. Agora, Joabe e Simei, você coloca ele na tua mira de destruição. Porque são gente que me traíram. Reinado. Ele pegou diretamente do pai dele ali, Davi deu as instruções, ele ouviu, obedeceu e deixou as pessoas na mira da vigilância dele. E quando verdadeiramente esses homens fizeram coisas que não deveriam fazer, ele estabeleceu limites para aqueles homens. Quando aqueles homens saíram do limite, Salomão executou juízo. Salomão, pelo Espírito de Deus, imediatamente depois que o pai deu essas informações para ele, ele começou a discernir no reino do Espírito. E aí ele viu Adonias, ele viu o sacerdote Abiatar, gente que também trazia risco ao reinado dele. E ouvindo a voz do Senhor, ele falou: o limite de vocês é esse aqui. E quando ele entendeu que eles escaparam do limite que ele havia estabelecido, executou juízo. É disso que Deus está falando. O rei que se apresenta para a intercessão é um rei que sabe os limites da atuação do adversário e fala: aqui não, aqui não, no meu reinado não. E isso é para as vidas das quais nós vamos interceder, para as nossas vidas e todas essas lugares que o Senhor nos colocar. Amém, amados? Então eu queria trazer essas características daqueles que são os sacerdotes, os reis e os profetas. Amém? Em nome de Jesus. Agora, nós vamos falar um pouquinho da intercessão em si. Observe, é um trabalho árduo através de uma identificação com os pecadores e seus pecados para arrependimento. Agora, amados, como vamos trazer a identificação dos pecados se nós nunca nos envolvemos com aquelas pessoas? Se as pessoas contam as coisas para nós e nós estamos sempre na indiferença. Se não há alma no que estamos fazendo. Eu não estou falando em envolvimento almático daquele que fica emocionado com aquilo sem nenhum proveito. Eu estou falando de um entendimento de compaixão, como Jesus, ele caminhava na terra. A palavra de Deus diz que Jesus, movido por íntima compaixão, ele executava o milagre. É desse sentimento que eu estou falando. Uma pessoa conta algo para você, o seu coração se move de compaixão. Não estou falando daquele sentimento de justiça própria. Esses dias chegou uma notícia a respeito de um homem que tinha falado muita coisa, há umas 3 semanas atrás, para uma moça. Meu Deus, como eu tomei as dores. E aí o Senhor falou para mim, está exagerado. Você precisa de outro sentimento. Você está enxergando uma injustiça, mas essa injustiça não pode tocar a tua sobriedade. Então eu precisava ter misericórdia daquela pessoa que havia trazido o abuso, mas eu também precisava ter compaixão daquela pessoa que tinha sido abusada. Então nós precisamos de um equilíbrio, amados. Nós não podemos olhar para a vida do abusador e falar que se lasque, não é isso. Nós temos que olhar para a vida do abusador e termos ainda íntima compaixão dele. O Senhor nos chamou, amados, para identificarmos os pecados das pessoas, seja de que lado que ele esteja. Em nome de Jesus. E aí, depois, amados, nós vamos sentir a tristeza do coração de Deus por causa da sua santidade,
ter sido ferida e ignorada. E nós vamos pedir para que Deus coloque na nossa vida aquilo que ele colocou ali em Ezequiel 22:30. Dentre eles, busquei um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. O Brasil está debaixo de juízo. Às vezes a tua casa está debaixo de juízo. A minha casa pode estar debaixo de juízo. Como vamos fazer para sair debaixo desse juízo? É através daquele que se manifestou, amados, como intermediário entre Deus e os homens. Nós entramos primeiramente em Cristo e depois nós levantamos esse Cristo diante do Senhor e falamos: compadece-te, Senhor, eles não sabem o que fazem. Nós fazemos exatamente o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando ele, de braços abertos, olhou para aquela multidão enraivecida contra ele: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus falou: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Exatamente isso que nós precisamos fazer. Só que a intercessão não pode ir sozinha para esse lugar. Ela precisa estar revestida do sacrifício de Cristo. É Ele que nos garante a vitória. É Ele que nos garante o posicionamento correto diante de Deus. É Ele que é intercessor, intermediário entre Deus e os homens. Então não dá para nós entrarmos na brecha para taparmos muro, amados, se não formos por identificação, em primeiro lugar, com o sacrifício de Jesus Cristo. Nos revestimos de Cristo e a partir disso nós nos colocamos para manifestar o juízo que Deus quer que seja como que eu posso dizer, suspenso sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre aquela nação. Porque nós entramos em Deus e falamos: Deus, perdoa-os, não sabem o que fazem. Claramente nós vamos transferir tudo para Jesus, para que nós não fiquemos com aquele peso, para que nós não fiquemos com aquele prejuízo. Nós vamos transferir tudo para Jesus, tudo. Você recebe algo da parte daquela pessoa, você percebe que aquela pessoa está em raiz de amargura, aí você fica amargurada também. Não, o Senhor fala: transfere tudo para mim. Por isso eu falei: entramos em Cristo. Depois de revestidos em Cristo, nós podemos falar: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas nós entramos e saímos limpos da batalha. Por isso, querido e querida, quando você for entrar na batalha, peça as armaduras de Deus. Peça para o Senhor o revestimento de Deus. Meu esposo falava para mim: Fácil, você sai muito de trás da cruz, você precisava ficar mais um pouco atrás da cruz. E verdadeiramente apanhei muito, amados, por ter saído por detrás da cruz. E agora eu tenho aprendido, eu fico atrás da cruz, me escondo em Cristo Jesus e apanho menos do adversário, porque eu aprendi a estar nesse lugar. Então, toda obra de salvação será executada através das nossas vidas, sim, mas clamando por aquele que é o intermediador entre Deus e os homens. Nós vamos nos manifestando em Deus, e ele vai chamando para ele o próprio pecado daquela pessoa. Porque na cruz, Jesus absorveu todos os pecados da humanidade. Então, não é para nós ficarmos com o pecado de ninguém, da nação, das pessoas, da cidade, não. Nós vamos transferir tudo para Cristo, tudo para Cristo. E nós entramos e saímos limpos das intercessões, para que não venhamos permitir que o adversário nos retalie. Amém? Em nome de Jesus. Amados, a intercessão é um trabalho árduo diante de Satanás, repreendendo as forças que prendem as vidas da escravidão, livrando-as do cativeiro e consagrando-as ao Senhor Jesus. A nossa parte é entrar em lugares de cativeiro e falar: não saia daí. Meu esposo vai falar um pouquinho a respeito de Moisés. Amados, a palavra de Deus diz que Moisés, ele chegou diante de Faraó e falou: deixa o meu povo sair para adorar. E o que é que Deus estava falando nesse momento? Ele estava falando a respeito de que havia um representante na terra para chegar diante da autoridade do Satanás, dos seus demônios, e falar: eu tenho um povo que precisa me adorar, deixa o meu povo sair para adorar, a caminho de 3 dias, que é o caminho da salvação, que é o caminho da redenção. E Moisés estava revestido dessa autoridade. O Senhor quer liberar uma autoridade sobre nós, não mais a autoridade do profeta Moisés, apenas, mas o Senhor quer trazer a autoridade daqueles que são os filhos de Deus vivo, para trazer sobre nós a profecia, para trazer sobre nós o sacerdócio e trazer sobre nós o reinado, o qual nós vamos estabelecer um juízo diante daqueles que se arrogam ter a autoridade maior que a do nosso Deus. O Senhor falou para Faraó, através de Moisés: deixa o meu povo sair para adorar. E essa autoridade está sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a minha vida. É isso que Deus está nos chamando para fazer. Algo de diferente. Algo que seja poderoso.
Chega de uma igreja, amados, pacificar com as obras das trevas. O reino de Deus é tomado pelo esforço e os valentes se apoderam do reino de Deus. Nós precisamos sair do lugar da passividade espiritual, da passividade sacerdotal, alamanda, da passividade profética, namando, ecai. Nós temos um adversário chamado Jezabel, amados, que ela é uma potestade especializada em matar filhos de Deus. Ela mata, ela silencia, ela tira do lugar do confronto. Veja o que ela fez com Elias, ela tirou Elias do lugar do confronto, através da intimidação e do medo. Às vezes você saiu daquele lugar que eu falei, você deixou sua posição sacerdotal por causa de um levante de Jezabel, uma intimidação que ela colocou sobre a sua vida. Mas o Senhor fala hoje para nós, seja forte, seja corajoso, não temas, porque Ele vai nos estabelecer em lugares altos da adoração. E essa adoração santa, santificada pelo sacerdócio do Cristo vivo, o sumo sacerdote, ela vai manter a nossa convicção de fé e nós verdadeiramente venceremos as potestades das trevas. Em nome de Jesus. Agora meu esposo vai falar um pouquinho, ou um bocão, não sei, a respeito de Moisés. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Ei, aleluia. Graças a Deus. Shalom, bom dia. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 17, versículo 8. Aleluia. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Aleluia. Ora, manda. Ore, calabachuca, andai. Segura sua Bíblia aberta aí. Moisés, ele tem uma história. Ele nasce numa geração onde havia um decreto de morte. Ele já nasceu para morrer. É, Deus. Ele nasceu numa época onde ele estava destinado à morte, e essa era uma sentença que não tinha como escapar. Era uma sentença dada pelo adversário que ele iria morrer. Aquela geração de meninos, até aquela idade, era para ser morto. E a gente lendo a Bíblia, a gente vê ali que fala que os pais ali viram que Moisés era formoso. Mas que formosura é essa? Que pai e mãe que vê um recém-nascido e fala que é feio. Falar, esse aqui eu vou deixar morrer mesmo, tá matando que é feio, vou entregar lá. O pai e a mãe acham geralmente bonito. Há exceções, mas é difícil. Sim. Mas enfim, eles viram uma formosura em Moisés. E qual era essa formosura? Não era uma beleza física, não era o que eles viam por fora, não era aquele menininho ali de meses que chorava, mamava e fazia coisas normais. Não era essa beleza que eles estavam falando, Sim. mas a beleza que eles viam em Moisés era uma marca de vida que tinha sobre Moisés. Aleluia. Eles olhavam para aquele menino que estava com um decreto terreno de morte e eles conseguiam enxergar uma marca de vida na região celestial. Para a terra, ele veio destinado à morte, mas para o céu, ele veio destinado à vida. Aleluia. E eles olharam para Moisés e falaram assim: tem alguma coisa diferente nesse menino. Aleluia. Ele nasceu numa geração que é para morrer, mas eu vejo vida nele. Aleluia. Eu vejo uma vida nele a mais do que os outros. Tem uma formosura. Ele está envolto por alguma coisa. E havia realmente uma marca de Deus sobre ele. Falou assim: esse menino, mesmo nascendo numa geração de morte, ele vai viver. Aleluia. Esse menino, mesmo nascendo debaixo de um decreto de um rei da terra, existe um decreto maior de um rei do céu dizendo: ele vai viver. Aleluia. Existia sobre Moisés um chamamento específico da parte de Deus, que ele iria viver. E ali começa então a jornada de Moisés. A jornada de Moisés já começa no seu nascimento, ele já é chamado, ele já está separado para aquela obra desde o seu nascimento. E passa toda aquela fase ali, aquele tempo, quando eles veem que não tem mais como esconder o menino, e a mãe então decide fazer aquele cesto e colocar nas águas, e toda a história que você conhece. Sim. E de repente esse menino está lá nas mãos da filha de Faraó, e aquela irmã dele chega e fala assim: tem uma mulher que pode cuidar dele, a senhora não quer? Que cuida? E ele volta então para casa. Aleluia. Porque Deus não poderia permitir Moisés, recém-nascido, ficar na casa da filha de Faraó. Ele não podia deixar Moisés, recém-nascido, receber aquela cultura. Ele precisava primeiro estabelecer uma cultura em Moisés, ainda que criança, para depois ir receber a outra cultura, porque ele teria como se defender. Em algum momento, Deus iria falar com ele: cara, aquilo que você aprendeu nos seus 3, 4, 5 anos de vida, até você desmamar, aquilo é o certo. Aleluia. O que você aprendeu aqui, eu só te dei a oportunidade de estar íntimo
com as coisas do adversário. Você está sabendo tudo como funciona o reino inimigo, mas o que eu quero é que você se levante no meu reino e você aplique aquela cultura que a sua mãe e seu pai te ensinaram lá quando você era criança. E Moisés, então, no momento da vida dele, ele lembra. Ele começa a lembrar a mãe dele falando para ele: filho, daqui a pouco você vai embora de casa. Não tem como eu te segurar aqui. Deus. Na verdade, era para você estar morto. Você nasceu numa geração de morte. Deus te deu um grande livramento. Mas você vai para a casa do adversário, mas saiba que Deus é com você. Sim. A mãe vai estar orando por você, o pai vai estar orando por você. Você tem um Deus todo-poderoso, você tem uma marca, e foi ministrando aquele menino, foi trazendo uma cultura do céu para dentro de Moisés, foi Sim. estabelecendo ele como quem realmente ele era. E ele então vai ali, logo que desmamou, ele vai para aquela casa receber toda aquela cultura. Aleluia. E ali então começa um trabalho de um libertador, de um intercessor que nasceu para morrer. Mas de repente Deus falou assim: cara, eu vou transformar você. Você vai viver e vai trazer vida a muitas pessoas. Aleluia. Vamos ler agora Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz assim: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Aleluia. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Aleluia. Essa passagem ela é muito forte. Para mim, ela faz assim um resumo muito preciso, muito cirúrgico de um intercessor, de um libertador, de alguém que tem uma chamada, de alguém que faz uma leitura no reino espiritual do que está acontecendo e ele consegue então se levantar. Ele vai para o cimo, ele vai para o cume, ele vai para o alto de um monte. Mas é tão tremendo que ele, para a gente aprender que ele não sobe sozinho. Aleluia. Sobe Moisés, Arão e Ur. Nós precisamos entender que a intercessão ela não anda isolada. A intercessão, o libertador, ele não consegue fazer nada sozinho. Sim. Se você estiver pensando assim, não, eu sou um intercessor, mas eu trabalho sozinho, eu fico na minha, eu faço lá no meu. Irmão, vai ter um resultado? Vai, mas muito inferior ao que você poderia gerar. E outra coisa, você está debaixo de um risco muito grande. Verdade. Porque o isolamento sempre nos trará riscos. O isolamento sempre nos levará a um lugar onde o adversário estará vendo que nós estamos sozinhos e nós ficamos numa presa muito mais fácil. Sim. Então Moisés, ele recebe aquela notícia que vai ter uma guerra e ele faz uma leitura e ele fala assim, então, levante os homens, vá contra ele. Eu vou subir no cimo do monte e de lá eu estaria com o bordão de Deus. Aleluia. O que ele estava fazendo? Vocês vão ter uma guerra na terra, eu vou estar fazendo uma guerra no céu. Eu sei quem vocês são aí, mas vocês têm que saber quem eu sou aqui. Lá em cima vai ter alguém por você, Josué. Vai lá pelejar. Fica firme, luta essa batalha, mas eu estarei lutando também. Perceba que Moisés não estava fugindo da guerra, mas ele estava fazendo a guerra no chamado dele. Nós temos que fazer a guerra no nosso chamado. Sim. Nós temos que fazer a guerra no lugar que Deus tem nos chamado para fazer. E Moisés, então, autoriza Josué a ir para a guerra na terra para lutar contra um reino 1 ano, para lutar contra homens, e ele vai fazer uma guerra na região celestial. Ele vai fazer uma guerra onde ele vai interceder diante de Deus para que o Senhor conceda força e vitória para o seu povo, e ele vai interceder diante de Satanás para que Satanás seja derrotado. Deus. O intercessor ele vai ter sempre essa função, ele vai se colocar entre Deus e os homens, entre o diabo e os homens, entre aquilo que está lutando contra, ele vai estabelecer a vitória. Ele vai trazer a realidade espiritual que está no coração de Deus para a terra. Aleluia. Nós precisamos entender que as coisas elas são mudadas
naturalmente através das coisas espirituais. Sim. O que tinha realmente de toque de Moisés naquela guerra no reino físico? Nenhum. É Ele Deus. não estava com uma espada na mão, ele não estava no meio do povo, mas Sim. no reino espiritual, ele estava fazendo toda a diferença. É. Porque quando ele estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia, a guerra era vencida, mas a mão dele era pesada e ele ia abaixando a mão. E É Deus. percebeu-se então que quando ele não aguentava mais ficar com a mão levantada, ele abaixava a mão, o povo de Deus começava a perder a guerra. Sim. Então aí nós percebemos que não tem mais importante, mas tem cada um na sua função. É Deus. O povo estava fazendo a guerra lá, tem a importância deles, eles estavam vencendo, mas tinha alguém intercedendo aqui, que quando abaixava a mão, começava a perder. Sim. E Arão e Uri, então, percebendo isso, puseram pedras e seguraram a mão de Moisés levantado até o sol se pôr. Sim. Deus está falando, nós vamos precisar pelejar um dia inteiro. É Deus. Nós vamos precisar ter força para o dia inteiro. Você vai precisar de alguém que te ajude. Nós vamos precisar de alguém sempre que vai estar ao nosso lado, né, olhando as coisas lá de cima para falar, cara, guerrei aqui, que eu estou guerreando aqui em cima. É Deus. Usa a espada aqui que eu vou usar, o meu varão, a minha autoridade lá. Eu tenho uma autoridade no reino espiritual, eu vou entrar nessa autoridade. Aleluia. Eu vou fluir dentro disso. Então, a marca de Moisés como intercessor é se colocar num lugar onde ele esteja vendo a guerra, ele esteja vendo o que está acontecendo. E isso não muda nada, mas quando muda, quando ele levanta as mãos. Aleluia. Quando ele coloca diante de Deus e fala, Senhor, nós não podemos. É. Senhor, não é na força do nosso braço. Sim. Nós sabemos que se nós formos lutar com a espada, nós vamos perecer. Mas aqui tem um bordão, aqui tem uma autoridade dada pelo Senhor. Sim. Pai, entra com providência, desbarata o nosso adversário. Sim. Eles estão vindo contra nós, eles são mais fortes do que nós. Sim. Por favor. E ao mesmo tempo ele está falando, Satanás, em nome de Jesus, retroceda. Esse povo que você está lutando é o povo de Deus. Nós temos um Deus por nós. Você não está lutando contra as nossas vidas, mas você está lutando contra o Senhor. Existem anjos do Senhor pelejar a nossa causa agora e por aí vai. E o intercessor, então, ele vê o reino espiritual, traz essa realidade para o reino espiritual e começa a mudar o natural. Pare de lutar com forças naturais para mudar a tua vida, porque não vai dar certo. Não vai mudar teu ministério, não vai mudar teu casamento, não vai mudar tua vida pessoal, não vai mudar tua finança, não vai mudar tua saúde. Nada irá mudar se você não buscar o entendimento e a revelação do céu. A resposta para as nossas vidas em tudo está em buscar a resposta do céu. Está com as mãos levantadas falando, Senhor, como o Senhor está vendo? Como o Senhor está fazendo? Como eu abençoo isso? Como funciona o reino espiritual agora nessa guerra que eu estou vivendo? Os adversários estão vindo, o que que eu faço? Então Moisés, ele sempre estava intercedendo. Ele sempre estava se colocando. Quando Deus falava assim, eu vou matar esse povo está murmurando, esse povo só reclama, esse povo, eu vou acabar com todo mundo, vou levantar uma nação vinda de você. Ele fala, não, não faça isso, o que se falar do teu grande nome, o que vão falar do Senhor, como que as gerações futuras vão pensar que o Senhor é um Deus infiel, que tirou um povo do Egito para morrer, não. E ele traz, então, uma realidade, ele consegue mudar uma atmosfera do que Deus iria fazer. Olha o peso de um intercessor que tem argumento, que tem sabedoria, que tem entendimento do céu. Ele fala, não, pai, não, tem o seu nome, tem esse povo, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão perdidos, eles não têm revelação, eles eram escravos, eles estão cegos, eu sei como é a estrutura do adversário, eu sei o quanto eles estão entulhados, eu sei o quanto eles foram doutrinados por Faraó para pensarem desse jeito, misericórdia. Aleluia. Muda de ideia, pai, por favor, Deus, muda de ideia, eles estão presos na mão do adversário. Então Deus resolvia suspender aquele juízo, aquele decreto de morte e levava o povo adiante. E ao mesmo tempo ele ia diante de Satanás e falava, eu sei quem você é, eu te conheço, eu morei na sua casa, eu sei as suas astúcias, eu sei os caminhos, eu sei as palavras, os encantamentos, as magias. É Deus. Mas eu sei também quem o meu Deus é. Sim. Então Deus revestiu Moisés de uma autoridade no reino dos céus, no reino das trevas, e ele conhecia o coração do homem. É Deus. Ele conhecia até onde o homem poderia chegar. Sim. Em pecaminosidade, em independência de Deus, em afronta a Deus, e ele tinha misericórdia das pessoas. Sim. Se o intercessor não tiver misericórdia, não vai acontecer nada. Verdade. Porque se nós orarmos e falar assim, tanto faz.
Aconteça o que acontecer, se der certo, deu certo, se não deu certo, não deu certo. Sim, O apóstolo vai lá em Goiânia, vai nas capitais, se Deus mudar alguma coisa, glória a Deus, se não mudar, aleluia. Não, irmão. Nós temos sido convocados para falar assim, nós precisamos, os nossos apóstolos estão indo para Cuiabá no momento e vão para as outras capitais, nós estamos sendo convocados para mudar o ambiente espiritual, para que as coisas aconteçam, eles vão fazer a chamada dele, nós vamos fazer a nossa, cada um na sua chamada, com as nossas mãos levantadas, falando, isso aqui vai ter que mudar, esse cenário de morte vai ter que mudar, essas regências de Cuiabá e das outras capitais vão ter que se submeter à regência do céu e a guerra será vencida. aleluia. E nós temos entendido que o apóstolo tem essa consciência, eu não estou sozinho, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, já estou autorizado por Deus para ir. Mas eu preciso de alguém que esteja lá em cima, eu preciso de pessoas que estejam intercedendo, que estejam envolvidas nesse negócio, porque quando eu pregar, quando eu ensinar, quando eu orar, quando eu repreender, quando eu entrar, eu terei autoridade, eu terei alguém por mim, terei mãos levantadas, eu terei realmente uma unção que está trabalhando a favor de mim no reino de Deus e a favor de mim no reino das trevas. Sim, aleluia. Então, cativeiros são realmente revertidos, as prisões são abertas, Deus. as mentalidades são mudadas, porque nós estamos num lugar onde nós não sabemos as regências, nós estamos estudando as regências, mas nós não sabemos até onde as pessoas estão presas. Sim. Isso nós falamos dentro da igreja, é um trabalho primeiro que começa de uma libertação dentro da igreja. Nós não estamos indo naquele lugar, orando por aquele lugar, o apóstolo fazendo tudo que a gente faz, a gente pregando na nossa igreja, trazendo isso para mudar as pessoas lá de fora. Primeiro nós estamos mudando. Sim. Porque se nós não estivermos sarados e livres das regências do mundo, qual será a diferença? Sim. Se estão presos lá fora na idolatria, nós também estamos, que autoridade teremos? Sim. Então a intercessão quer mudar o lugar que nós moramos, quer nos trazer para um lugar, uma nova habitação em Deus, para termos autoridade contra a adversário. Sim, Pai. Moisés, com as suas mãos levantadas, ele trazia uma revelação de Deus. Aleluia. Para levantar um povo com autoridade contra a adversidade. Sim. E é nesse ponto que nós precisamos estabelecer um libertador, um intercessor, tem entendimento, tem intimidade, e tem alguém que ajuda ele a ficar com a mão levantada. Sim. Tem alguém que ajuda ele a falar, eu estou com você aqui. Aleluia. Nós estamos juntos. Arão e Ur, aleluia, e Moisés, e Deus, e Josué. É o corpo funcionando. Nós precisamos entender que é o corpo funcionando. sim, Com uma unção no levantar das mãos, porque é o corpo funcionando. Falando, eu preciso do Senhor. Eu estou abençoando, como a pastora disse. Eu estou intercedendo, eu estou com as minhas mãos estendidas. Vence, Josué. Essa batalha é nossa, nós já vencemos isso. O reino espiritual está a nosso favor. Aleluia. Deus está a nosso favor. Eu decreto sobre você. Moisés então ficava incansavelmente falando: vai, Josué. Vai, Josué. Aleluia. Vai, Josué. aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa graça Sim, de estarmos dependendo da presença de Deus sim, e se manifestando dentro dos propósitos do Senhor, seja Sim. como Josué, seja como Moisés, seja como Arão, seja como Ur, seja como outro povo que estava lutando. Você tem o teu lugar, eu tenho o meu lugar. E nós precisamos descobrir isso no reino espiritual sim, e estar realmente funcionando dentro do corpo, para que o corpo seja perfeito. E aleluia. Jesus então possa ter alguém por ele para falar: eu acredito. Sim, Eu acredito que isso é possível. aleluia. Eu acredito, eu estou vendo esse quadro de devastação total, mas eu acredito que isso é possível. Sim, Homens que acreditaram que era possível. aleluia, Noé ouviu uma voz e falou assim: eu acredito que isso é possível. aleluia. Fazer uma arca desse tamanho, Meu Deus. pôr bicho lá dentro, entrar com a minha família, vai vir água que vai levantar isso, sem um leme para eu dirigir, sem eu ver nada, e esse Deus vai guiar essa arca até um lugar seguro. Eu acredito nisso. Nós precisamos nos levantar assim, eu acredito nisso, que mesmo sem o leme, se eu estiver em Jesus, ele vai me colocar no lugar seguro. A arca não tinha leme, não era Noé que dirigia a arca, era Deus que dirigia a arca. Sim, Não tinha como ele falar, vai para lá ou para cá. Sim. Quando ele olhava, se ele via um monte lá na frente, era Deus que tinha que desviar. sim, Porque a água estava subindo, mas existiam montanhas, existiam montes. Nós temos que entender que nós estamos na arca, terão montes, terão montanhas, mas Jesus Sim. é a nossa arca e ele estará nos conduzindo para um lugar de segurança. Aleluia. É possível. aleluia. Deus tem nos chamado para falar, para nós entrarmos em um lugar que é possível. Sim. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor. É possível. É possível. Jesus Cristo, quando falou para um homem, os teus pecados estão perdoados. Se levantaram falando, quem é você para perdoar pecados?
Ele falou: olha, qual é mais fácil? É, Dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta e anda? Ele não perguntou qual era mais difícil, porque para Jesus é fácil perdoar pecados, curar paralítico, tirar você dessa situação, para ele é fácil. Eu perguntaria qual é mais difícil, mas Jesus pergunta qual é mais fácil. Deus. Mas para que vocês entendam que eu posso perdoar pecados, que é algo abstrato, invisível, ele vira e fala para o homem: levanta e anda. Ele traz aquela realidade obscura para a claridade, para que os homens pudessem ver. Se ele teve poder para levantar um paralítico, então eu também creio que ele tem poder de perdoar pecados. Jesus está trazendo à vista de todos o Deus que ele é. Sim. Porque é fácil ele falar assim: estão perdoados os teus pecados. Ninguém sabia o que estava acontecendo e contestaram. Mas quando ele fala assim: levanta e anda, ele está falando: olha o Deus que eu sou. Olha como eu trabalho. Olha o que meu pai faz. Sim. Eu toco no físico, mas também toco no espiritual. Aleluia. E na verdade eu toco no espiritual para tocar no físico. Aleluia. Eu estou estabelecido no espiritual para dizer levanta e anda. Essa autoridade vem dos altos, vem do meu pai. Eu não falo levanta e anda por minha conta. É possível. Sim. Gere algo no reino espiritual e diga às tuas carências e paralisias: levanta e anda. Aleluia. Porque perdoados estão os meus pecados. Aleluia. Em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa graça em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem, né? Eu falei para o meu esposo: amor, eu vou fazer isso, assim, a parte de intercessão. Você pode falar a respeito de Moisés, se o senhor te der alguma coisa, não é? Aí depois voltei, conforme eu estava estudando, eu falei: se quiser falar de Jezabel também, cabe, né? Aí depois, mais tarde, eu estava aqui terminando de fazer algumas coisas, ele veio de lá e falou assim: rapaz, Deus me deu uma palavra. Quando eu saí daqui, eu fui lá e falei para ele: quanta palavra no já. No. E aí contou hoje para nós. Glória a Deus por essa palavra. Amém, amados? Então, exatamente isso. Nós precisamos entender, amados. No livro de Isaías diz o seguinte: o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos. Esse é o seu nome. Aí depois vem ainda: e ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus. Olha isso: plantar os céus e fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Amém, amados? Nós precisamos entender que Deus é por nós. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é por nós. Depois nós vamos falar mais alguma coisinha aqui, ó. Olha, veja lá. Enche as mãos de relâmpagos e dardeja contra o adversário, determinando o alvo que decidiu atingir. A palavra intercedeu relâmpagos como contra o adversário. Observe que essa palavra relâmpago é a palavra intercedeu. Quando ele fala, ele está numa guerra e ele começa a ele colocar relâmpagos, ele está falando: eu estou intercedendo. Quem é o maior intercessor nosso? É Jesus Cristo. Ele vive sempre para interceder. Ele vive para sempre para interceder a nosso favor. Então o Senhor está falando para nós temos recursos no céu. O que eu creio que falta bastante à igreja são duas coisas. A ignorância tem nos roubado as realidades espirituais. E aí não podemos ser sacerdotes, porque a palavra de Deus diz isso, porque rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeitei para ser sacerdote. Então, o adversário quer nos plantar uma ignorância daquilo que são os recursos que Deus tem para a sua igreja, e depois nós temos o problema da incredulidade, porque não conseguimos permitir que a palavra que Deus nos dá seja acompanhada por fé. Isso está lá em Hebreus. Então, o Senhor, ele tem algo para destravar a igreja, que é a ignorância e é também a incredulidade. A palavra que nós recebemos deve ser revestida de fé. E o que é a fé? A fé é a palavra em ação. Então, nós precisamos colocar a palavra de Deus em ação, para que o Senhor possa verdadeiramente destravar as nossas vidas. Fé e a parte de sairmos de um lugar de ignorância, mas termos um conhecimento revelado do que Deus quer de nós. Amém? E Apocalipse 8, 3 a 5. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Lembre-se, a palavra relâmpago é a palavra intercedeu. Era o Senhor manifestando a glória do Cristo vivo para trazer as realidades espirituais a nosso favor. Esse é o poder da intercessão. A intercessão faz com que Cristo seja iluminado diante das trevas. A intercessão, então, é esse poder. Quando nós pegamos a palavra viva e liberamos, não é uma palavra morta, uma letra morta, vazia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o Senhor está falando do conhecimento sobrenatural das realidades de quem é o nosso Deus, dos recursos que ele tem. Como eu já falei, amados, depois nós vamos falar um pouco a respeito da autoridade do nome, do sangue, do amor, a autoridade do perdão, a autoridade da armadura, a autoridade dos anjos do Senhor. Nós vamos falar sobre isso, quais são os recursos que Deus tem para nós. Então, quando ele está falando, o anjo levantou ali o incensário com as orações dos santos, Deus reage. E aí ele envia relâmpagos, ele intercede a nosso favor, é o próprio Deus se levantando. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí depois fala ainda, e terremotos. O que quer dizer esse texto? Senão que o Senhor responde às nossas intercessões com relâmpagos contra o inimigo. É executar a justiça pela ordem do rei, cair em cima, arremeter, atacar. Tem um sentido de fazer guerra contra alguém, lutar com o inimigo. Então, essa é a parte do reinado, é a parte do governo, onde nós vamos avançando. Nós precisamos entender, amados, que a terra, ela foi feita, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que é o papel da igreja? Quando Deus consegue chegar até nós e nos levantar com a luz dele, ele espera que a gente venha resplandecer essa luz e comecemos a conquistar esse lugar que está morto no maligno. O problema nosso é que muitas vezes nós achamos, por que eu estou sofrendo? Por que isso, aquilo? Precisamos ter uma postura que nós oramos tanto adversário. É a mesma coisa pegarmos uma torcida muito forte, vamos pegar a torcida do Flamengo e chegar lá um time e vai jogar contra o Flamengo no campo dela. A pressão é grande, aquele povo fica cantando, é um povo animado, vibrante. Então, quando chega um time adversário, eles sofrem a influência daquela torcida. A mesma coisa nós estamos jogando no terreno do adversário. E nós precisamos ter essa consciência para pararmos de andar no vitimismo, no desconhecimento daquilo que Deus tem de recurso, para pararmos de andar, amados, ó dia, ó céus, ó dor, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo? Nós estamos passando porque nós estamos num ambiente estranho, ao contrário, nós somos celestiais. Nós estamos num lugar onde Deus falou, ei, conquiste a terra para mim. Eu estou contando com vocês, então chega do tempo do mimimi, chega do tempo de desculparmos as nossas próprias fraquezas, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, aquilo que verdadeiramente vem para nos atrapalhar e nos tirar da presença do nosso Deus. Entendermos que Deus nos estabeleceu nesse lugar. Amados, uma palavra. O nome do ministério do nosso apóstolo é Brados dos Leões. O nome do nosso ministério é Morra. Quando as pessoas colocam o nome dos seus ministérios, elas estão dando uma identidade ao ministério. Aí nós colocamos lá, aqui uma irmãzinha, a igreja chama Pleno Amor. Eu falei para ela, filha, vocês estão preparados para derramar amor nas vidas que vão chegar nesse lugar? Porque eu e meu esposo não estávamos preparados para morrer. Se o apóstolo, ele colocar o nome na igreja dele e depois não manifestar um rugido e um brado do leão, ele está sendo incoerente. Agora, graças a Deus pela coerência que Deus deu para o nosso apóstolo, pela coerência que ele está dando para nós. Nós precisamos entender, morra, então vocês têm que morrer. Agora vocês vão querer falar para os outros sem primeiro executar a morte de vocês? Nós vamos querer ser brados dos leões sem primeiro rugirmos a respeito de nós mesmos? Nós vamos querer ser intercessores sem primeiro levantarmos, amados, um altar de intercessão em relação à nossa própria vida? Nós vamos ser hipócritas, nós vamos ser despedaçados pelo inimigo. E nós precisamos, então, ter uma cultura de bater muito para apanharmos pouco, porque nós estamos em território adversário. Nós precisamos tirar essa ingenuidade espiritual que muitas vezes é senhora de nós, que ficamos verdadeiramente num lugar de vitimismo. Nós não somos vítimas, nós somos guerreiros da parte de Deus. Mas somos filhos. Sim, filhos que exercem a guerra. Como está falando aqui, ó.
O Senhor é a minha bandeira. Para que o Senhor quer arvorar a bandeira em cima de nós? Para estabelecer, olha, aqui é o meu domínio. O povo, quando foi lá na Lua, se foi, eles estabeleceram a bandeira dos Estados Unidos. Olha, aqui é território nosso. Nós somos os primeiros a chegar. É um lugar de domínio. Deus está falando. Este povo, ele é dominado por mim. Ele é a minha bandeira. E essa bandeira me leva adiante. Eu vou conquistando, vou estabelecendo domínio. Esse é o trabalho da intercessão. É uma igreja que descobre que ela não é vítima, mas ela é o protagonista de uma história do tempo do fim. Essa é a nossa função. Aí depois vem lá. Aqui fala a respeito, tem o sentido de fazer guerra. Aí fala, Josué, para tomar posse da herança de Israel, precisava expulsar os inimigos que lá estavam. Amados, Canaã é uma representação da nossa alma. Profeticamente falando, dentro da tipologia bíblica também. Se a nossa alma tem lugares onde tem rei, tem um monte de coisas ainda que precisa ser limpa, como nós gastamos tempo para terminar de limpar a nossa alma? Como nós entendemos que é a nossa própria vida? Como nós nos manifestamos em Deus para terminarmos de executar a conquista da nossa alma, retirando os adversários que muitas vezes estão lá dentro e ao nosso redor? Nós temos muitos lugares para conquistar. E aí depois ele fala, Josué precisava atacar, como fez com a cidade de Jericó, Ai, e as outras cidades. E quando Josué está velho, o que acontece? Deus fala para ele, tem muito lugar. Tipo, não foi conquistado Josué. Então, Josué não estendeu até aquele lugar a intercessão dele. Não estendeu aquele lugar o relâmpago. Não estendeu aquele lugar a fonte de luz. É isso que Deus vai falar para mim e para você. Porque Deus, ele é santo, totalmente santo. Nós estamos em processo, em construção. E aquele lugar onde nós vamos interceder também está em construção. Então, precisamos ser incansáveis, amém? Depois, é chamar a existência o que Deus prometeu. Pois significa, eu já adiantei, né? Estender até, ir até, seguir até. Ou seja, chegar até onde Deus estabeleceu os seus planos perfeitos. Deus tem territórios para conquistar. E Ele te estabeleceu e me estabeleceu. Às vezes vemos uma pessoa enferma, uma pessoa doente, e aquilo está se arrastando por tanto tempo. Qual é a nossa obrigação? Julgar aquela situação de acordo com a palavra de Deus. Depois, estender a conquista até aquele lugar de enfermidade, de dor, de morte. Em nome de Jesus. Aí depois, diz ainda, é o prenúncio da vitória, porque busca dar à luz a vontade revelada do Senhor para os homens, para que eles possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amados, o que é intercessão? É apresentar a justiça de Deus, o Senhor Jesus, diante de Deus, dos homens e Satanás, para demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Amados, esse versículo de Efésios 3:10 é um dos meus preferidos. Escute, por favor. A igreja deve se manifestar apresentando Jesus, manifestando sua inegável vitória. A intenção dessa graça, Paulo está falando, era que agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades, potestades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que a igreja tem uma função didática de chegar para o adversário, para os demônios, para os principados, as autoridades e falar para eles: ó, Cristo foi manifestado e você tem que bater em retirada desse lugar. Ó, aqui eu exerço domínio sobre você. Aqui a tua influência é cortada. Aqui não haverão mais ligaduras da impiedade. Aqui a tua regência não existe mais. Deuteronômio 7, amados, se você pegar a partir do versículo 14, vai falar a respeito que o Senhor fala, olha, você vai destruir reis, você vai destruir a identidade deles, que é o nome, você vai destruir toda a imagem, você vai destruir o ouro e a prata que reveste essa imagem. 5 coisas para destruição. Deus estava falando de uma destruição total, amados. Então, Jesus Cristo também está falando isso. Quando você entrar, comece a anunciar, Jesus Cristo reina. Vocês foram expostos através de Jesus Cristo, a vergonha pública. Vocês foram arrancados da autoridade que havia sobre vocês. Essa é a função da igreja.
Mas como a igreja está dispersa, distraída, pensando em tantas coisas, nós não conseguimos gastar tempo em Deus, com Deus e através de Deus. Chegarmos diante do adversário e falar: a minha função é essa. Eu não vim aqui em meu nome, mas eu vim aqui para fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Vocês conhecem o Cristo vivo? Ele já derrotou vocês. Lá na cruz do Calvário, encravando na cruz todo escrito de dívida que nos era contrário. Agora eu estabeleço domínio aqui. Não é porque somos arrogantes, amados, mas é porque conhecemos quem somos. Amados, com quem estava o orgulho? Com Josué e Caleb ou com aqueles 10 que falaram: nós não podemos entrar nessa terra? Com quem estava o orgulho? Estava o orgulho com aqueles que se fizeram de vítima ou aqueles que creram na palavra de Deus? Aquele povo deveria ter falado: nós temos filho, temos família, como nós vamos arriscar entrar naquele lugar? Às vezes há tanta argumentação daquilo que é terrenal, amados, que nós vamos para a guerra e nós falamos: mas não vai dar bom não, porque olha quanta coisa nós temos para vencer. Mas havia um espírito diferente em Josué e Caleb. Esses são os humildes. Esses são aqueles que se levantam. A irmã Cláudia quer falar alguma coisa? Irmã Cláudia, fique à vontade. Amém? Em nome de Jesus. Ué, será que ela quer? Aleluia. Glória a Deus. Pode abrir seu microfone, querida, em nome de Jesus. Aqui, ó, pode abrir o seu microfone. Amém? Já desabilitei aqui, ó. Pedir para ativar o som. Pode ativar seu som. Obrigada. A minha pergunta é o seguinte, desculpa lhe atrapalhar, mas assim, eu sou intercessora, ok. Às vezes a gente vai trabalhar com vários intercessores, guerreiros, tudo certo. Mas às vezes também a gente vai trabalhar com pastores que não têm um entendimento da guerra que a gente está. São pastores, são queridos, são amados, mas não tem. E o que eu não sinto paz é assim, ó. Quando alguém pega e chama o inimigo e afronta. Eu vou repetir, não vou chamar ele porque eu sei que a igreja tem autoridade, sim, sobre, né, sobre escorpiões e serpentes, mas vou colocar assim: a pessoa diz assim, fulano, por que tu? Entendeu? Eu tenho a impressão que parece que tá, mas Satanás está preso. Eu sei que os demônios agem, os espíritos, a potestade, os principados, tudo. Eu só queria entender esse aspecto. Quem tem jurisdição para fazer isso, assim, entendeu? Eu não. E às vezes eu percebo que quem faz isso tem uma vida de cativeiro, tem uma vida doente, tem uma diabetes, uma ferida que não cura. Essa é a minha pergunta, assim, que ninguém me responde. Amém, Não sei se eu amém. fiz direito essa pergunta. Eu vou achar meu microfone aqui para ver se eu apago ele. Amém. Amém. Então, amados, a pergunta da nossa irmã é: nós temos autoridade para afrontar Satanás? Não, não temos essa autoridade. Tanto é, amados, que a palavra de Deus diz que quando foram disputar, né, o anjo do Senhor foi disputar ali com Satanás o corpo de Moisés, o que foi falado para ele quando Miguel foi ali? A palavra de Deus diz que Miguel falou para ele: o Senhor te repreenda, Satanás. Então, amados, nós não temos autoridade para ficar afrontando o adversário. Nós temos que confrontar o adversário, são coisas diferentes. E o confronto vem, uma palavra simples: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que nós precisamos? Nos sujeitamos à palavra de Deus, ensinamos as pessoas a se sujeitarem à palavra, aí nós resistimos ao diabo, fazemos frente a ele, falamos aqui não, e ele começa a afastar. É isso que Deus quer na nossa vida. Ele não quer que nós andemos, falamos aqui, eu tenho poder. Amados, nós conhecemos, infelizmente, um missionário que ele pegou lá um CDzinho e ficou batendo em cima: olha aqui o que eu faço com você, EPPP, um monte de coisa assim, muito terrível. E sabe o que aconteceu? Entrou no homossexualismo. Eu creio que não foi só esse motivo, mas esse é um agravante. O Senhor, amados, ele nos deu autoridade, fazemos tudo dentro de Cristo. Então, Cristo não nos manda afrontar o adversário, Deus nos manda confrontá-lo pela submissão à palavra de Deus. Às vezes a pessoa vai e fala: então nós resistimos ao diabo, mas sem submissão a Deus, não vai dar bom. Vai dar problema. Vai haver retaliação, e forte. Porque nós poderemos exaltar o tipo de orgulho que já é do próprio adversário. Fazermos as coisas fora de Jesus. E é como meu esposo falou para mim: Fátima, você sai muito de trás da cruz, você vai apanhar. E eu apanhava mais. Porque eu não tinha esse entendimento que eu precisava de uma palavra revelada que me autorizasse a me levantar contra o meu adversário. Porque quem destrói o adversário é a
Amados, quando Jesus falou para o adversário, o adversário falou para Jesus, e se prostre diante de mim. Jesus precisou dar uma palavra revelada. O Senhor é teu Deus também. Teu Deus. E quando ele libera essa palavra, o adversário percebe que ele estava enrolado com Jesus. E Jesus estava falando, ele é meu Deus, mas ele é teu Deus. E eu vou adorar somente a ele. É a palavra revelada que livra das astúcias do adversário. Então, amados, às vezes estamos em guerra tão tremendas, e quando alguém da equipe faz isso, o que eu faço? Olha, querida, dependendo da sua autoridade, o ideal é que você possa corrigir ali. Agora, se não é a sua autoridade no momento, o que você faz? Você aguarda e depois você conversa com a pessoa no particular. Amém? Você pergunta para ela qual é o fundamento bíblico que você usa para isso. Entendeu? Porque às vezes pode acontecer. Da pessoa, você está no meio de uma guerra e haver aquele desencontro, não é? De informações. Um fala, está amarrado, o outro fala, saia. Então, levantem uma harmonia já no meio de vocês. Um só ministra, o outro fica na intercessão. E aí vocês podem até revezar na intercessão. Um para, o outro começa, mas trabalhem em harmonia. E se há esse tipo de conflito, resolva antes da ministração àquela pessoa. Antes, não tem condição. Ensine e converse. Isso. Ensine e converse com amor, sabedoria, com antecedência. Ou seja, treine. Obrigada, pastora Joalene. Pode falar. Irmã Cláudia, eu entendo o seguinte: se essa pessoa está debaixo desse tipo de entendimento, ela não vai submeter a qualquer tipo de voz. Também tem essa. Então, o que que a irmã, nessa pergunta que a irmã fez, o que que eu entendo? A irmã primeiro vai ter que gerar no mundo espiritual uma autoridade. A irmã vai ter que gerar no mundo espiritual um entendimento. Sim. Porque mesmo no privado, mesmo você com ela, ela não vai. Se ela é um tipo de autoridade que está debaixo desse entendimento, que ela pode fazer isso com o Satanás, com os demônios, imagina com as pessoas. Meu Deus. Ainda mais se você na hierarquia estiver abaixo dela. Sim. Aí acabou, você não vai representar nada. Entendeu? Então, primeiro, se revista em Deus, gere uma palavra, gere um entendimento. E se o Senhor te mandar, se for o tempo, na hora de Deus, aí você vai para esse confronto. Porque se a irmã entrar assim agora, amanhã cedo aconteceu esse incidente aí. Você vai chamar, a irmã só vai se ferir. Porque eu entendo que a regência que está sobre a vida da pessoa, ela vai. Pode falar, amor, eu já vou... A regência está sobre a vida da pessoa, ela vai. Como que eu posso te dizer? Ela vai te engolir. vai cegar, né? Entendeu? Ela não vai te dar ouvido, ela não vai te entender, ela não vai querer, ela vai achar que você está afrontando, ela vai ter você como adversário. A irmã vai estar se levantando como aliada, mas você vai ser tida como adversário. Mas pode falar. Então, posso falar? Posso falar? Pode. Assim, eu tô no sul, sul, Rio Grande do Sul. Você sabe como é aqui, né? Tá, ok. Essa pessoa, eu sou intercessora, eu não sou pastora. Eu tenho 2 seminários, mas não sou pastora. Eu sou intercessora. Eu entendo a minha autoridade, mas essa pessoa, ela é pastora na igreja. Ah, tá. E aqui a gente não pode, assim, ó, como é que eu vou explicar para vocês? Deus me falou, não fala nada para pastor. Então, tipo assim, não importa o que aconteça, eu não falo nada para pastores aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Não falo. Então, o que acontece? Como essa senhora é uma senhora muito querida, mas ela está em cativeiro e ela faz muito isso, tá? Amém? Fecha. Aí um dia nós entramos numa guerra. A pastora, a liderança chamou, entramos de lado e entramos. E a líder chamou ela, por ela ser anciã, e ela começou, gente, ela chamou, ela gritou, ela fez tanta... E eu sei o que eu faço, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Eu na live. Terminou a reunião, era um chamado de arrependimento e o povo não entendia, até que alguém entendeu, tá, terminou a live, no outro dia, eu amanheci com uma dor no pé, um esporão, eu levei 2 semanas para curar, eu fiz tudo, assim, Senhor, me tira de amargura, me tira de tudo. Eu vi que no mundo espiritual eu fui curada, eu vi que na minha alma não tinha nada. E eu vi que o corpo recebeu. Aí 2 semanas depois fui curada, tô bem, mas como a gente não convivo com ela, graças a Deus não preciso estar na equipe com ela, mas tipo, eu acho que não é só ela que faz isso.
A minha pergunta é isso, eu não tenho como falar para ela, é uma situação que eu não vou falar. Não sei se você Sim. entendeu. Então, eu Amém. aprendi, eu já me disse isso, o intercessor, e nós estamos combinando, todos nós, intercessores, intercessoras, tem muito infiltrado na igreja, de várias situações, né? O que diz? Guardai-vos do mal, evitar, babá, não enfrentar. O pessoal tem mania de enfrentar. Não. Então, a gente combinou isso. Então, nós fazemos isso, entendeu? Então, assim, então eu não tenho autoridade para falar com ela. Não vou também, porque ela vai se ferir e a igreja toda vai ficar contra mim. Sim. Então, é isso, mas me incomoda quando a gente vai, evita também quando ela está junto. E eu vi um pastor fazer isso num culto grande de YouTube, um pastor fez isso. Falei, não, mas esse pastor é líder, né? Líder grandão. E eu falei, meu Deus, então essa pessoa de repente imita ele. Mas assim, tu não tem autoridade de jurisdição, mas é uma coisa que não me dá paz. Não me dá paz ficar chamando o inimigo, né? Fulano, porque eu não concordo com isso. Aham. Desculpa, mas era um desabafo assim de alguém me responder. Vou desligar aqui. Não, tá tudo bem. Só um minutinho, Amém. irmã Elaine. Então, irmã, eu creio que o princípio é sempre esse: não afrontamos, confrontamos. Agora, faça, eu creio, como o pastor orientou, não é? É o melhor caminho, porque tendo em vista que ela está nesse grau de arrogância, se a irmã for falar verdadeiramente, ela não vai ouvir. Agora, uma coisa que vocês podem fazer como intercessoras, na hora que houver essa manifestação de sair dos princípios da palavra, é pedir proteção. Peça proteção ao Senhor. Senhor, nós não concordamos com essa atividade, estamos agora debaixo da tua orientação para não falarmos nada, só gerarmos em oração. Então, Senhor, não permitimos o ataque das trevas na nossa vida. Estamos no mesmo ambiente espiritual, mas estamos blindados contra essa manifestação maligna. Não aceitamos, nem sobre nós, Pode a nossa repetir a casa. fala dele, por favor? Oi? Já vou desligar aqui. O pastor pode repetir a fala dele, que quando ele falava, eu fiquei procurando o microfone aqui e eu não vi direito. Por favor. Amém. Ou, desculpa. Perdão. Amém. Não, o que acontece é o seguinte, irmã, se a irmã se levantar, for falar isso, sem gerar isso no reino espiritual, com esse tipo de manifestação que a irmã vai lhe dar, você não vai ser ouvida. Aí você vai começar a ser só perseguida, a ser só tida como carnal, porque o adversário ele vai reverter. O que Sim, acontece? A carnalidade desse líder vai ser colocada nas suas costas. Você vai ser a carnal e a pessoa vai ser a espiritual da história. sim, Você está na carne, entendeu? Então ela vai se sentir afrontada, desrespeitada. Então, não estou falando contra a pessoa dela, mas eu sim, estou falando contra aquilo que está regendo a vida dele. Então, a nossa sim, luta não é contra a carne e sangue, mas esse tipo de manifestação demoníaca não adianta, a gente vai falar. Então, assim, o que eu falei para a irmã, se for para falar, gerarem-se em Deus, ter realmente uma direção de Deus, gerar uma palavra, uma autoridade, um momento certo, para que, ouvindo ou não ouvir, aí já não é problema da irmã. Mas só falar, primeiro, se Deus mandar, do lugar espiritual correto, e falar assim, ó, é isso aqui que Deus me deu. Aí vai ser com ela, entendeu? Agora, assim, chegar amanhã, acontecer alguma coisa, se chamar do lado tal e falar, não vai adiantar nada. Esse adversário te engole em segundos. amém, É isso que eu te falei. amém, amém, amados. Glória a Deus. Agora vamos ver a irmã Elaine aqui para a gente poder depois já encerrar e o restante fica para amanhã. Irmã Elaine, pode ligar aí seu microfone, querida. Isso. Aleluia. Shalom, a paz do Senhor. Shalom, irmão. Shalom, querida. Pastores, enquanto a irmã falava, né, o Senhor me trouxe ao Espírito algo que ele tem trabalhado no meu coração, que é de cobrir a nudez dos nossos líderes. Sim, E eu, nesse caso, o que eu faria? Né? Eu cobriria a nudez dessa pessoa. De sim, que forma? Intercedendo para que o Senhor amarrasse, manietasse esse principado que possa estar agindo sobre a vida dela, sobre a mente dela, para que ela tivesse o sim. raciocínio aberto e que o próprio Espírito ministrasse ao coração dela. Porque, Amém, como os senhores falaram bem acertadamente, né? amém. Ela não vai ouvir ninguém. Sim, E qualquer embate pode trazer um conflito desnecessário. é E o que verdade. Satanás tem querido fazer nesses últimos dias é o quê? Colocar a guerra entre nós, da igreja. Com Deus, querida. É trazer um espírito de confusão em nosso meio para que nós nos distraiamos e deixemos de combater a ele
e as trevas. E aí a Sim. gente fica se batendo entre nós, né? Ou pelo menos é isso que ele quer trazer, para que a gente perca o foco. Sim. Então, é isso que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu tenho Amém. clamado, algumas coisas que o Espírito Santo tem me mostrado, eu tenho visto, eu fico assim, meu Deus, será que eu estou vendo isso mesmo? Eu tenho colocado debaixo de oração no joelho, através de jejum, colocado diante do Senhor, para que o Amém. Espírito Santo possa operar. E nisso É. eu tenho pedido porque eu sei que é a noiva que vai ficar descoberta. Sim. É a noiva Amém. quem sofre com isso. E era só essa colaboração que eu queria trazer. Amém. Obrigada pela Glória a Deus. oportunidade. Amém. Amém. Bem colocado, querida. Em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos encerrar por aqui, que já avançamos um pouquinho a hora. Amém? Vai ficar um pouquinho para amanhã. E em nome de Jesus, eu espero que as amadas tenham entendido. Vamos aplicar o princípio da palavra de Deus, o princípio da nudez que a irmã falou, repreender, pedir para Deus, nos guardarmos no Senhor e no amor de Deus. Amém, amados? Então vamos encerrar em nome de Vamos lá, Jesus. se ela quiser conversar depois no privado, a gente Amém. conversa mais. Tá bom. Irmã Cláudia, se precisar conversar mais depois no privado, pode nos procurar. Estaremos à sua disposição, amém? Ou se tiver alguém também, fique à vontade. Deus abençoe. Vamos orar, irmã? Senhora, por favor, para encerrar? Em nome de Amém. Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia, por essa Sim, aula, por tudo aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, nos cobre com o teu santo, nos dá um dia de vitória, Pai. Estamos começando uma semana, sim, sabemos da regência desse dia e nós sim, queremos já nos opor a essas regências sim, malignas e nos apropriarmos da regência do céu, sim, para que papai. vençamos, ó Pai amado, todo tipo de confusão dessa segunda-feira, de Sim, abatimentos, de sim, coisas que são roubadas, embotadas, parece que não sai do lugar. sim, Sempre uma segunda-feira quer ser uma coisa confusa, perdida, preguiçosa, esquisita, mas em nome de Jesus, Pai, abre as portas a nosso favor, sim, para papai. que nós tenhamos um dia de bênção, debaixo da tua mão de amor, de poder, Pai. Sim, meu Deus. Guarda cada família, cada vida aqui representada, nossos ministérios, nossas casas, nossas finanças, aquilo que nós temos diante do Senhor, ó Pai, diante do adversário, que o Senhor esteja cobrindo com o teu sangue, que Sim, possamos realmente ouvir a tua voz e estabelecer, ó Pai, a tua vontade perfeita, que sim, papai. tenhamos disposição para levantar as nossas mãos. É Sim, meu Deus. pesado, é complicado, mas depois, ó Pai amado, colocaremos a nossa bandeira. Sim, E meu Deus. colocaremos a bandeira de Cristo, na verdade, aonde nós vamos dizer que ali o Senhor Jesus Cristo operou um milagre a nosso favor. Sim, Que meu nós Deus. tenhamos essa disposição de nos entregarmos a Ti. Tenha Aleluia. misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, Pai. Sim, Nos meu Deus. limpa, por favor, Pai. Aleluia. Limpa-nos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus Amém, abençoe, amados. irmão. Shalom. Shalom, até amanhã. Em nome de Jesus. Vamos que Amém? vamos. Shalom, shalom. Até mais.